aqui para mais um bate-papo com a tia Ju. É sempre bom estar com vocês. Nosso último bate-papo foi muito proveitoso, muito gostoso. Acredito que pelos comentários e depois as respostas das pessoas, foi realmente muito proveitoso para todos. Nós acabamos agregando conhecimentos para a gente também, trocas de experiências, enfim. E hoje nós estamos trazendo um tema, como cuidar da vida espiritual dos filhos. Nós sabemos que nós estamos aí, todos estão vivendo o jejum de Jesus, né, que está sendo uma bênção. Esses primeiros dias já está sendo assim, muito bom, o retorno espiritual muito bom. Então, por que não falarmos de algo importantíssimo, que é a questão espiritual dos filhos? Todos os pais que têm filhos e são de Deus, os pais que são de Deus, são convertidos, têm um encontro com Jesus, eles têm essa preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, ou deveriam ter. Nós percebemos no lidar com as crianças e com o número de pais que nós convivemos no dia a dia, lidamos, aconselhamos, enfim, que infelizmente alguns pais ainda se encontram meio que desapercebidos com essa questão. Da vida espiritual dos seus filhos. Nós sabemos que nós estamos aí, todos estamos só um minutinho, que a gente está tendo tudo ao vivo, é assim mesmo, né, pessoal? Como eu dizia, alguns pais eles se encontram meio desapercebidos com essa questão, né? E no afã, todo pai, toda mãe, os pais, vamos usar o termo os pais, aqueles que possuem filhos, eles no afã de trazer conhecimentos, cursos, nutrir as crianças, aqueles que têm mais condições de brinquedos, de aparelhos, de equipamentos, curso disso, curso daquilo, curso de idioma, de trazer uma vida favorável para esse filho. Há uma grande preocupação dos pais com essa questão da educação, que é importantíssima também, e nesse afã acaba se esquecendo de olhar para esses filhos da forma que deve ser olhado, de como eles são. Porque nós estamos aqui, nós somos um corpo, somos matéria, mas não se pode esquecer que nós somos seres também espirituais. Nós temos um corpo para conviver neste mundo, mas por trás desse corpo tem um ser espiritual, dentro desse corpo tem um ser espiritual, que precisa ser trabalhado. Todos nós nascemos com a natureza terrena. Por exemplo, não é simplesmente pelo fato de eu ser de Deus, você ser de Deus, você ser uma mãe de Deus, cheia do Espírito Santo, seu marido também ser de Deus, cheio do Espírito Santo, que os nossos filhos já nascerão filhos de Deus. Isso é uma ilusão. Isso não é verdade. Todos nós nascemos e somos concebidos em pecado, como a Bíblia diz. Nasce criatura de Deus, com a natureza adâmica. A natureza que os nossos filhos trazem é a natureza adâmica, é a natureza pecaminosa. E junto com essa natureza vem tudo que essa natureza oferece, que é o pensamento carnal, o desejo carnal, enfim. Então, não podemos simplesmente achar que a criança vai nascer e, pelo fato de eu ser de Deus, ela vai ser de Deus. Isso não é verdade. E nós, às vezes, percebemos, eu ouço muito, são palavras que eu ouço, costumo ouvir muito, são os pais dizerem, poxa, meu filho nasceu na igreja. Meu filho nasceu na igreja. É como se a igreja tivesse sido até o leito hospitalar, a maternidade, né? Eu entendo que ele está desde bebezinho na igreja. Mas nós precisamos ensinar. É claro que vai ter casos em que você vai ensinar, você vai se dedicar, você vai fazer a sua parte, e o retorno não vai ser rápido. O resultado não vai ser rápido. É como Deus, para deixar bem claro para os pais que estão me ouvindo, e aqueles que desejam ser pais, ou que cuidam de crianças e se interessaram pelo tema,
como Deus. Ele nos instrui, nos orienta através da sua palavra. Ele nos dá a sua palavra e nos instrui através dela, nos orienta. Mas alguns seguem esses conselhos, abraçam esses conselhos e seguem o caminho de Deus. Outros escolhem outros caminhos. Mas Deus, como Pai, né, como Criador, Ele está ali instruindo. E quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser filhos de Deus, passamos realmente a nos tornamos filhos de Deus, os conselhos de Deus estão ali, nós já sabemos onde buscar, que é na palavra de Deus. E mesmo assim tem conselhos que Deus nos dá e muitas das vezes a gente acaba não fazendo. Se dá mal, com certeza. Assim também são os nossos filhos. Então, essa mesma preocupação que você, pai, mãe, tem em se preocupar em dar o melhor para os seus filhos, fisicamente, uma boa alimentação, a escola, a educação, um equipamento eletrônico, a roupa, ótimo. Mas não se esqueça que muito mais importante que isso é olhar para esse seu filho como alguém também que precisa ser tratado espiritualmente. É preciso cuidar desse ser espiritual que há dentro dele, da alma. Esse ser espiritual que eu falo é a alma. A criança tem uma alma dentro dela. A partir do momento que ela nasce, ela tem uma alma dentro dela e precisa ser cuidada. Aí você pode perguntar, tia Ju, a partir de quando eu preciso cuidar do meu filho? Eu costumo orientar e ensinar as mães, inclusive eu tenho aqui hoje um dos meus ajudantes, que vai ser papai, e eu estava já orientando ele. A partir do momento que a criança está formada no ventre da mãe, aos 6 meses, que já sente os reflexos, enfim, ela já pode estar ali preparando um ambiente gostoso e agradável para esse filho. Conversar com ele todos os dias, parar momentos e cantar músicas de louvor para essa criança. Ela já está ouvindo. O ambiente familiar, marido e mulher, já ser o mais agradável possível, porque ele ouve tudo o que está sendo dito fora, né? O clima, ele recebe essas emoções da mãe, a alegria na hora que o marido chega e a forma que ele encontra ela, como eles se encontram, e essa emoção é passada para essa criança através dos reflexos da mãe. Então, se o marido já chega brigando, gritando, reclamando, ela já fica tensa, nervosa, a criança também já recebe. Então, ali está se criando um ambiente que pode ser ruim ou um ambiente bom para aquela criança, antes dele nascer. E ele também começa, a criança, ela, melhor dizendo, a criança começa a, através desse reflexo, distinguir a voz do pai quando ele chega, porque ele tem que chegar, falar com a esposa, falar com o filho que já existe. Porque ele já existe, já está no ventre. Então, falar com o filho, abençoá-lo. Tem algo que as pessoas acostumam, com o decorrer do tempo foi passando, e muita gente deixou de lado uma frase, muitos pais, uma frase que era típica dos nossos avós, desde os nossos bisavós. Eu até hoje tenho esse hábito. Quando minha mãe não vive perto de mim, eu vivo em outro estado. Mas quando eu ligo para ela, a primeira coisa que eu falo, eu peço, me abençoa minha mãe, bênção minha mãe. E ela fala, Deus te abençoe minha filha. Porque os pais têm essa autoridade dada por Deus para abençoar os seus filhos. Quando você diz, Deus te abençoe meu filho, você está determinando a bênção para o seu filho. Então é algo muito bom. Que não está fora de moda, não. Que você deve cultivar isso no seu filho. Deus te abençoe, meu filho. Dá um beijinho na hora de ir para a escola, na hora de ir para a creche. Que Deus te abençoe na hora de dormir. A bênção, quando ele pedir a bênção, meu pai, a bênção, minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Eu determino a bênção na tua vida. Você já está determinando coisas boas, a bênção de Deus para a vida dos seus filhos. Essa autoridade, volto a dizer, foi outorgada a você. Os pais precisam entender também que os filhos vêm para eles, né, claro, pelo desejo do casal, eles desejam
e os filhos vêm, nascem. Ah, mas eu não desejava não, foi um acidente. Bom, acidente não foi, vocês provocaram. Nunca é um acidente, né? O relacionamento do casal provocou aquilo ali e a criança veio. Então, precisa entender que esse filho passa a ser uma responsabilidade sua. Esse filho, ou melhor dizendo, vou começar a mudar o meu discurso. Esta alma passa a ser responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Esta alma que veio para o seio da sua família. Você deixa de ser um casal, vocês deixam de ser um casal, se tornam uma família. E a responsabilidade é sua, tanto fisicamente como espiritualmente. De cuidar, de ensinar. Então, essa é uma das coisas especiais, antes da concepção, meu filho já nasceu, minha filha já nasceu, eu não tive essa orientação, enfim, ele já está aqui, já existe. Vamos começar a tornar os momentos em família especiais. Contar histórias bíblicas para as crianças é bom? É muito bom. Eu tenho até aqui atrás de mim as bíblias da turminha que a gente sempre usa, tem a bíblia menorzinha para os menores. Mas sabe como é bom, como é legal contar histórias da Bíblia para as crianças? Fazendo essa história se tornar real. Fazendo ela se tornar viva. Por exemplo, no momento... hoje em dia está tudo muito corrido, como eu falei na última vídeo que nós tivemos, e as pessoas hoje já não sentam mais à mesa para fazer refeições, mas pelo menos uma vez na semana vocês têm que tentar fazer isso, sentar todo mundo junto, comer junto. Nós não gostamos de sentar à mesa, a gente gosta de sentar no sofá, enfim, está em família. Quando eu falo sentar junto, está em família. Ainda que seja no quintal de casa, na varanda, onde vocês acharem mais gostoso. O importante é estar em família. Neste momento. Aproveita esse momento, está todo mundo jantando, abençoa o alimento, ora. E que tal conversar com as crianças e contar a história, mas aproveitando a história da vida real? Filhos, olha só. Sabia que esse momento aqui me fez lembrar uma história bíblica muito especial? Sabia que Jesus fazia isso com seus discípulos? A família de Jesus, a principal família de Jesus, eram os discípulos dele, que estavam sempre com ele, pregando a palavra. Eles repartiam o pão, ou seja, se alimentavam juntos, abençoavam, como nós acabamos de abençoar aqui, e comiam juntos, com alegria, dali já saíam para pregar o evangelho. E ali você vai fazendo a Bíblia se tornar viva, prática, uma coisa prática na vida dos seus filhos. Quando oportunizar a conversa na hora, já que o tempo está tão corrido, na hora do almoço, do jantar, enfim, deixar eles falarem. Quando eles contarem algo que aconteceu na escola, aproveita para ensiná-los e introduzir a palavra de Deus em cima daquilo ali. Vou dar outro exemplo para você. De repente, a sua filhinha lá de 7 anos, ela, no momento lá que está na refeição, ela fala assim: mãe, sabia que tem uma amiga minha lá na escola que ela quer ser sempre a melhor em tudo. Ela quer ser a líder, quer ser a chefe, quer mandar em todo mundo. Ai, mas isso às vezes fica assim, porque eu queria, na verdade, estar no lugar dela. Eu queria poder mandar, controlar todo mundo da turma, e eu não consigo. E é o momento de você entrar com conversa. É mesmo, filha? Você sabia que isso que você está sentindo, esse sentimento, chama-se inveja? A palavra de Deus diz que a inveja não é uma coisa boa. E você não precisa invejar essa sua amiga. Porque você não precisa ser destaque entre todos e mandar nas pessoas. Você pode estar ajudando as pessoas de uma outra maneira, mais saudável. Quando alguém tiver dificuldade, você começar a ajudar, você falar de Jesus para elas, falar do amor de Deus. E aí isso vai fazer sua turminha ir se chegando a você, sem precisar você dizer, eu que mando, eu que sou a tal. E não
nutrir mais esse sentimento de inveja, porque você é muito especial para Deus, para nós e para a sua turma também. Você não está lá em vão. Então é uma forma de você estar aplicando a palavra de Deus de uma forma mais prática, contando. Até ler o versículo depois. Olha, depois eu vou mostrar na Bíblia para você onde está esse versículo que fala sobre isso. E as crianças vão recebendo a palavra de Deus de uma forma mais agradável do que aquela forma taxativa. Que nós temos que levar a palavra de Deus para os filhos, temos sim, sabe por quê? Olha o que está escrito aqui, lá em Deuteronômio 6, 7. Deuteronômio 6, 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro passo. Antes de querer ensinar e desejar ensinar, a palavra de Deus tem que estar em nós, viva em nós. Porque ele diz assim, essa palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tem que estar viva dentro de nós. Essa palavra tem que ser vida dentro de nós, no nosso coração. O coração aqui que a Bíblia fala é nesse coração carnal enganoso, é a mente. É na nossa mente, viva bem dentro do nosso coração. E as ensinará a teus filhos, depois de estar dentro de nós, viva, fazendo parte de nós, fazendo parte da nossa vida, nós nos preocupando em colocar ela em prática. Aí a Bíblia diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, quando você está sentado à mesa, quando você está no sofá, quando falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, na hora do passeio, na hora de ir à praia. Olha só, crianças, que mar lindo, que coisa maravilhosa. Olha que grandeza de Deus. Vocês sabiam que... Dá uma olhadinha no mar agora. É só um exemplo que eu estou dando prático para você. Você tem noção de quanta água tem aí? Deixa as crianças falarem, deixa elas contarem, se expressarem. Você sabia que Deus mediu essa água todinha na concha da mão dele? É mesmo, mãe? É mesmo, pai? É, mediu na concha da mão dele. Aí você imagina esse tantão de água na concha da mão de Deus. Vocês têm noção do tamanho que é esse Deus? As crianças vão começar a pensar, ou a criança, ou o adolescente. Então sabia que a gente não tem por que ter medo de nada? Porque se esse Deus que nós cremos conseguiu colocar a água na concha da mão dele, essa água toda do mar, imagine o tamanho dele. Agora imagine o problema que você está enfrentando lá na sua escola com seu amigo, ou o problema que nós estamos enfrentando de separação do papai, ou do problema financeiro que a gente tem enfrentado. Será que ele é maior do que esse Deus que mediu as águas na concha da mão? Nós estamos ali falando da palavra de Deus para os nossos filhos, andando pelo caminho. E ele fala, a Bíblia ainda fala mais, e deitando-te, na hora de dormir. Meu pai é uma coisa que eu me lembro muito, vale para você, tá, André? E para todos os papais de plantão. O meu pai me contava muitas histórias na hora de dormir, eu sempre amei, sempre gostei muito. A gente vê muito isso em filme americano. No Brasil, a gente não vê muito essa cultura dos pais contarem história para os filhos na hora de dormir. Eu sou uma contadora nata de história, gosto de contar histórias e gosto de escrever histórias. E eu gosto de contar histórias da Bíblia, porque hoje, apaixonada por Jesus e pela palavra de Deus, eu gosto de contar histórias bíblicas. Mas eu conto de uma forma bem descontraída e divertida. Eu faço a palavra de Deus ser bem gostosa e atrativa para as crianças e para as pessoas que me ouvem. E ele contava muita história para mim na hora de dormir. E como eu era muito, não sei, algumas pessoas que já me conhecem sabem disso, eu era muito feinha, gente. Eu era muito feinha quando era criança. Eu era raquítica, eu vivia abaixo do peso, eu tive que fazer dieta para crescer, dieta para engordar. Eu aos 11 anos pesava, tinha um peso de uma criança de 7 e vestia roupa de criança de 7 anos. E era bem feinha mesmo, eu era bem feinha. Tem as fotinhas, nossa, parecia um ratinho.
E meu pai aproveitava e contava histórias para mim, ele sempre contava a história do patinho feio, que na verdade não era o patinho feio, era o cisne. E eu vivi com aquela história. E outra coisa que ele sempre dizia, você é minha princesa, você é uma princesa. Você é uma princesa. E eu cresci imaginando isso. Eu vou me tornar uma princesa. Que toda princesa é linda. Toda princesa é bela. E não é que eu me tornei uma princesa de Jesus? Eu me tornei uma princesa. E não é que eu fiquei bonita? Eu não sou mais um patinho feio, eu me tornei um cisne, porque a principal beleza eu recebi que foi a beleza de Deus, do Espírito de Deus dentro de mim, e essa beleza externa. E eu me tornei uma pessoa bela, eu sou linda, aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas, enfim. Então, é sempre bom contar história para as crianças, mas meu pai não tinha Jesus na época, contava essa. Mas contar histórias para as crianças, histórias de Deus, histórias... pega testemunhos de vida e transforma esses testemunhos de vida em história, de forma infantil para as crianças. Ah, tia Ju, a senhora consegue, a senhora tem, já tem facilidade de contar, você consegue também, mãe. Você consegue também, pai. Você não é pai, não é mãe à toa, não. Esse legado não foi te dado em vão, não. Lembre-se que a palavra de Deus diz que Deus capacita todos que Ele escolhe. Então, se você é pai e é mãe, você pode, tá? Então, e a Bíblia fala também para a gente falar da palavra de Deus e levantando-te. Ou seja, primeiro a gente tem que ter a palavra, recapitulando em nós, vivendo ela, e depois ensinar para os nossos filhos. Falar assentados, em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, fazer os nossos filhos lembrar-se de Deus em todos os momentos. E a todos os momentos. Mas isso, principalmente, eles precisam ver isso em nós. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Não adianta, pessoal, você que é pai, que é mãe, ficar contando a história da Bíblia e nem obrigando o seu filho a ir à igreja se você não vive isso. Faz do momento de ir à igreja algo gostoso, divertido. Sábado, já no sábado, você já coloca nos seus filhos aquela expectativa gostosa do ir à casa de Deus. Nos alegramos quando nos disseram, me alegrei, como o salmista Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes eu ouço pais e ouço filhos. As crianças são muito sinceras, muito espontâneas. Elas dizerem assim, meu pai reclama na hora de que minha mãe chama ele, acorda ele para vir para a igreja. Ah, não está muito cedo não. Ah, peraí, deixa eu dormir mais um pouquinho. Isso não é bom. Isso não é legal. Muito pelo contrário, seu filho tem que ouvir assim, sua esposa chamou ou vice-versa. E acordamos? E alegrei-nos quando disseram, vamos à casa do Senhor, vamos lá, galerinha, todo mundo pro banheiro, correndo, vamos nos perfumar, vamos nos arrumar, vamos à casa do Senhor, é dia de festa, é dia de alegria. Convida os seus filhos para já escolher a roupinha que vai vestir no domingo pela manhã. Filha, vamos ver que roupa você vai colocar amanhã? Vamos ver que penteado que a gente vai fazer amanhã, hein, no seu cabelo? Filho, que roupa a gente vai colocar? Não vamos colocar essa bermuda. Filho, bermuda, domingo pela manhã. Para onde nós vamos mesmo? Para a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar especial, um encontro especial. Quando nós vamos para um encontro especial, a gente coloca uma roupa especial. Vamos supor que nós vamos nos encontrar com a presidente Dilma. Que roupa nós colocaríamos? Deixa as crianças pensarem. Você iria de bermuda ver ela? Não. Nós vamos ao encontro do rei, de um rei. Nós vamos ao encontro de um rei. Que roupa nós colocaríamos para ir ao encontro de um rei? Aí ele vai dizer, né? Ah, tem que colocar... nós vamos ao encontro do rei Jesus. Então vamos colocar a melhor roupa? Ajuda a criança a pensar e a escolher o melhor. Mas ele gosta de andar de bermudinha, então vai ser a melhor bermudinha que ele tem, a mais bonitinha, a mais comportada, enfim. Trazer esses momentos com prazer.
para que a criança tenha prazer de ir à casa de Deus, para que ele tenha alegria, satisfação. Começa essa preparação no sábado. Todo mundo vai para a cama cedo para acordar cedo, acordar com disposição, ir à casa de Deus. Todas essas pequenas atitudes favorecem muito essa questão das crianças gostarem de vir à casa de Deus. A Bíblia, vou até enviar aqui, pegar algo que eu não posso deixar de falar. É só um exemplo, a Bíblia. Você, pai e mãe, tem valorizado isso? Esse livro, que é o livro mais precioso do mundo? A Bíblia, essa aqui é da turminha porque é das crianças, mas é a Bíblia completa, tem os devocionais, enfim. E aqui traz a palavra de Deus, a palavra mais rica deste mundo. Às vezes você, pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, se interessa muito em comprar um brinquedo novo que está em alta, um reloginho novo que está em alta, uma bolsa muito bacana que está em alta para adolescente. Você faz de tudo para dar para sua filha, para o seu filho. Mas você não estimula e não presenteia ele com muita alegria, fazendo aquela festa com a Bíblia, a palavra de Deus. Tem criança que não tem a Bíblia. Tem adolescente que não tem a Bíblia. Não, ele é a minha, como se fosse qualquer coisa. Isso aqui é individual, é nossa, a gente marca, enfim. Você faz essa festa, a mesma festa, aquela surpresa, numa caixa bonita, quando você vai dar um brinquedo novo para o seu filho, que ele quer muito, aí você faz aquela surpresa, caixa bonita, em cima da cama, escondido, e quando ele chega da escola e você faz coloca aquela expectativa. Será que você tem feito isso com as coisas de Deus? Pare e pense. Até com as suas coisas pessoais de Deus, desde o seu envelope do dízimo que você pega na igreja, seu filho vê você guardando com zelo, com cuidado? Ou você deixa jogado lá em cima do armário, em qualquer lugar? Ele precisa ver para distinguir, fazer diferença dos valores. Que valor você dá às coisas de Deus? Qual o valor que você está dando às coisas de Deus aos olhos dos seus filhos? Ele vê isso. Eu já ouvi uma criança me dizer, eu pedi uma Bíblia para o meu pai, ele falou que não precisava não, que eu lesse, eu ia ler a dele mesmo. E em pouco tempo, depois de pouco tempo, eu queria muito uma bola de couro, e eu pedi a ele, meu pai me deu com tanta animação, e depois outro dia ele veio me falar assim, meu filho, você tem que respeitar as coisas de Deus. Tia, eu fui rebelde, ele falou para mim, foi sincero. Eu falei respeitar como o senhor respeita, porque a bola o senhor me deu com alegria, mas a Bíblia o senhor até hoje não me deu. Então pare e pensa nisso, tá? É uma questão importantíssima. Veja os valores que você está passando para os seus filhos, com as questões espirituais. O que fazer mais? Orar com seus filhos. Tem aquele momento, eu chamo sempre de culto doméstico, das mãos, orar, ensiná-los a orar, sentar e ensinar, perguntar para eles, sabe o que é oração? Oração é uma conversa com Deus, ensinar passo a passo ao seu filho, que a oração é como o bate-papo dele com um coleguinha, só que com mais reverência, que Deus não é o nosso coleguinha, é o nosso pai, e pai tem que ser respeitado. Por falar nisso, uma das questões que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para que eles aprendam a respeitar a Deus, é o respeito aos pais. O respeito e a obediência aos pais. Se ele não consegue respeitar ou obedecer os pais, ele não vai conseguir respeitar e obedecer a Deus que ele não vê. Impor limites, pais. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. O respeito. O respeito. Ele pode lhe chamar de você? Pode. Não tem problema nenhum. Mas é a forma de chamar. É a forma de responder. É a forma de atender. Tem crianças que chamam o pai de você, a mãe de você e respeita. Tem pessoas que não chamam de você e com muito respeito. Isso aí não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. Mas a criança responder, fazer malcriação, tem que começar a ensiná-lo que ele precisa obedecê-lo, que ele precisa respeitá-lo.
Aí é uma oportunidade de você introduzir aquela passagem da Bíblia que fala que quando se respeita pai e mãe, os dias de vida vão se estender, se prolongar sobre a face da terra. Você quer crescer, você quer estudar, ter um futuro, você precisa respeitar seu pai e sua mãe. Porque a Bíblia fala, senão vai encurtar os seus dias. Obediência. Não negligenciar, volto a dizer, a responsabilidade desse filho é seu. Que nós também, como trabalhamos com crianças na igreja, a gente ouve muitos pais falarem assim, olha só, vocês não estão ensinando a palavra de Deus para os meus filhos, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo aquilo. Como se a responsabilidade toda fosse nossa. Nós, na igreja, damos o suporte a você, papai e mamãe. Nós damos o suporte. Mas quem tem que ensinar é você. Nós damos o suporte. Nós ensinamos eles a praticar a fé, a usar, a colocar em prática a palavra de Deus, mas o ensinamento vem de casa. Lembre-se de uma coisa. Primeira escola do seu filho é a sua casa. E o primeiro professor do seu filho é você mesmo. Não é outra pessoa. Então a primeira escola é o lar. E o primeiro professor são os pais. Os primeiros professores. A responsabilidade principal é sua. Nós damos o suporte, volto a te dizer. Nas dificuldades que você está tendo, a igreja entra no papel de dar um suporte espiritual. Mas é você que tem a responsabilidade de ensinar o seu filho. Meu filho está vindo na igreja, não está aprendendo nada. Pergunta a ele todo dia, quando ele chegar, o que foi ensinado. Enfim, mostra interesse também, mostra para o seu filho que você está interessado com a vida espiritual, tem interesse na vida espiritual dele. Que você também está interessado, tá? Então, e um dos primeiros ensinamentos que você deve dar para o seu filho é o primeiro e grande mandamento. Todo mundo sabe qual é o primeiro e grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele, primeiro, Deus. E ao teu próximo como a ti mesmo. Temos que ensinar as crianças a amar a Deus e amar o seu próximo. E o próximo mais próximo dele são os pais. E quando se ama, se respeita. Então ele ama e respeita a Deus, ama e respeita os pais, automaticamente amará e respeitará terceiros. Amará e respeitará outras pessoas. Uma dica bem legal é você começar a ensinar os seus filhos a não serem egoístas. Quando tiver algo sobrando em casa, uma roupinha, um brinquedinho, começar a ensiná-los a evangelizar. Vamos separar isso aqui para dar para uma criança carente? E na oportunidade, você vai com ele, na oportunidade, você ensina o seu filho como falar de Jesus para essa criança carente. Como ele tem o que ele tem. Sabe por que eu tenho isso? Porque Deus me dá e eu tenho para te dar? Porque eu tenho Jesus, minha mãe me ensina a amar a Jesus. E aí é um encontro de uma criança carente, de algum carente, e ajudá-lo. Ensinar o seu filho a ter esse amor ao próximo. A separar um jornalzinho, uma folhinha universal, e evangelizar um coleguinha na escola. Isso também é muito legal. Outro passo importante, eu anotei até aqui para não me esquecer, é que você, pai, tem uma missão. Já até falei sobre isso. A missão de conduzir os seus filhos ao reino de Deus. Volto a dizer, nós vamos ensiná-los, nós vamos nos esmerar para ensiná-los, principalmente com os nossos exemplos. Porque olha só que passagem importantíssima tem aqui. Nós temos que ter essa preocupação de conduzir os nossos filhos ao reino de Deus, sabe por quê? Você é de Deus, você sonha, nós sonhamos em estar em breve diante do trono de Deus. De ouvir de Deus dizer assim, filho querido, entra no gozo do teu Senhor. Quem é de Deus e que não deseja ouvir isso? Quem dera que fosse logo. Quem dera que fosse logo. Porque todo mundo anseia por isso, quem é de Deus. Mas nós também temos que desejar ouvir isso aqui que eu vou ler para você agora. Quando Deus
Você entra no gozo do teu Senhor. Desfruta agora da vida eterna. Você também poder dizer isso aqui. Tá lá, anota para você ler depois. Hebreus 2:13. Hebreus 2:13. Você poder virar para Deus e entrar e dizer: eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Entrar você e entrar os seus filhos. Para você que é pai, que é mãe, seus filhos e os seus filhos espirituais também. A gente poder dizer: eis aqui Deus. Eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu para cuidar. Estou entrando eu juntamente com eles. Gente, isso dá até uma alegria no nosso coração. Que coisa gloriosa vai ser esse dia, né? A gente poder entrar e dizer: Deus, eis aqui os frutos que eu colhi. Aqueles filhos, os filhos que o Senhor me deu, os meus que eu gerei, e tantos outros filhos na fé que eu também gerei. Eis aqui eu diante do teu trono e os meus filhos também. É isso que nós desejamos, através dessas orientações que nós estamos passando para vocês. Nós queremos isso e temos a certeza que vocês desejam isso também. Eu, sem querer, tirei aqui as perguntas, meus assistentes. Coloca aqui que tem algumas perguntinhas para responder. Algumas pessoas estão perguntando. Vamos responder algumas perguntas, né? Meu dedo tocou aqui, como tudo na vida. Tem algumas pessoas perguntando e outras pessoas comentando, né? Só falando, sugerindo. Acaba que eu falo muito, né? Acabo falando demais. Tia Ju, esse tema é muito interessante. São muitos pais que estão preocupados com seus filhos. Muitos não gostam de orar, mas outros não se interessam em agradar a Deus. É a Valdelina Silva Vargas. Valdelina, algo importantíssimo que você ressaltou aqui. Pai, mãe, apresente seus filhos a Deus em oração todos os dias, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes ao dia. Todas as vezes que você se lembrar deles, apresente eles em oração. Porque o Espírito de Deus vai trabalhando no coração deles. Você vai falando, vai ensinando, mas a oração, apresenta os teus filhos no altar. Nós temos um projeto lindíssimo na Igreja Universal, que é o Mães em Oração. Faz parte do Godlywood. É um projeto lindíssimo, belíssimo. São mães que se unem em oração pelos seus filhos, pelas almas preciosas de ouro. Porque os nossos filhos são almas preciosas de ouro. Apresente todos os dias, no momento que você lembrar dos seus filhos, apresente eles em oração. As dificuldades que você está tendo com eles, peça a Deus. Coloca nas mãos de Deus. É impossível que Deus não venha te responder. Pode até parecer demorado, mas Ele vai responder, pode ter certeza. Muitos não gostam de orar, outros não se interessam em agradar a Deus. Tenho atendido crianças e adolescentes, procuro levá-los a ter mais temor e conhecimento a Deus. Ela só vai ter interesse se houver em nossa presença em ensinar. Entendi muito bem aqui. Aí ela cita o livro de Provérbios, que fala, né, ensina a criança o caminho que deve andar, Provérbios 22:6, que é o nosso versículo base, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Agora uma oportunidade dos pais viver e ensinar os filhos a ter comunhão com Deus. Ela repetiu aqui o versículo que eu falei, que foi o de Deuteronômio 6:7. Ensina ao andar pelo caminho, sentado, enfim. Beijos. Beijo para você também, Valdelina. Obrigado pela sua participação, tá? A Cláudia Paulucci também, ela participa aqui dizendo o seguinte: os pais precisam entender, em primeiro lugar, que para cuidarem da vida espiritual dos seus filhos é preciso que eles tenham intimidade com Deus. O que nós falamos, né, Cláudia, logo no início. Que necessitam dar bons exemplos e serem nascidos do Espírito, que realmente cuide de sua própria vida espiritual, para assim cuidar da vida dos filhos, pois filhos seguem bons exemplos. Então, o cuidado da vida espiritual das crianças não será uma tarefa tão árdua para os pais, que serão guiados pelo Espírito Santo. Beijos, tia Ju. Beijo para você também, Cláudia. Criar filhos sempre foi uma tarefa árdua e sempre será.
mas muito mais árdua é criar filhos para Deus. Porque gerar filhos para Deus, você que é mãe, que teve dor de parto, essa dor que você sentiu aí para gerar o seu filho, não chega nem um pouquinho aos pés da dor que a gente sente para gerar um filho para Deus. É muita dor e muito gemido. É muita oração, é muita dedicação, é muito empenho. Você que é um ganhador de almas, você sabe o que é que eu estou falando. É muito gemido para a gente ganhar uma alma. E é um filho, seja ele espiritual ou não, é um filho. Porque o seu filho que você gerou também passa a ser seu filho espiritual. Então é uma tarefa árdua, mas não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil, sim. Mas é uma tarefa prazerosa no final dela, igual a dor do parto. Dói muito. Mas depois que o filho nasce, que maravilha, né? É uma alegria maravilhosa. A Letícia, ela diz assim: meu filho tem 7 anos, não está sendo fácil fazê-lo entender as coisas de Deus. Ele não quer ir no domingo de manhã, reclama para ir às reuniões durante a semana, não ora com os olhos fechados na EBI. Parece que seus pensamentos estão longe. Não gosta de orar antes de dormir. Não sei mais o que fazer. Conversamos e explicamos, mas ele não muda. Por favor, me oriente. É preciso ver, Letícia, como é que está sendo feito, como que está sendo levada essa questão espiritual para ele, tá? Impor, se você está tentando impor para ele, não é bom. Tudo que é imposto se torna mais chato ainda, menos prazeroso ainda. Então, seria até bom se numa oportunidade a gente sentasse, conversasse com mais detalhes, para a gente detectar onde está a falha aí, para que ele possa sentir mais prazer. Se muda as suas estratégias, troca as suas estratégias de como você está ensinando a ele, falando com relação a vir à igreja, aquelas dicas que eu dei no começo, de fazer o vir à igreja, o estar vindo a uma grande festa, enfim, torna esses momentos para ele prazeroso. Não fala assim: filho, tem que orar, vai orar, hein? Vai falar com Deus, tem que falar com Deus. Você quer que sua vida esteja na mão do diabo? Nunca faça isso. Vamos conversar com Deus? Filha, mãe, não quero, mas é tão gostoso, a gente não está conversando aqui? Fecha os olhos. Não quer fechar o olho? Vamos falar com Deus de olho aberto mesmo? Então vamos conversar com Deus de olho aberto. Começa com o Pai Nosso. Ensina ele a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos lá, filhinho, eu falo e você repete. Pai Nosso que estás no céu. E vai explicando a ele passo a passo o significado do Pai Nosso. Não obrigue ele a fechar os olhos. Vai chegar um momento que ele vai começar ele mesmo a fechar os olhos. Então vê quais as estratégias que você está usando e manda para mim um e-mail para o falecomtiaju@gmail.com, falecomtiaju@gmail.com. Me dá detalhes de como você está ensinando a ele, falando de vir à igreja, como é que você faz para falar para ele orar, enfim, eu quero saber qual a estratégia que você está usando para eu poder te orientar melhor, tá certo? A Patrícia Oliveira: olá, tia Ju, sou educadora da sede de Cocaia, não tenho filhos, mas espirituais sim. Eu também tenho um montão, assim, ó, espirituais. Eu já sou até avó, gente, vovó espiritual, mas eu não tô velha não, graças a Deus. Uma coisa que eu vejo muito é as crianças falando de amigo imaginário. Gostaria de saber como lidar com isso com as crianças. Como estar orientando os pais e lutar contra esse espírito. Um grande abraço. Tem uma matéria que nós demos uma entrevista no Arco Universal, tem uma matéria completa. Eu dei, a dona Margarete também deu uma matéria sobre amiguinhos imaginários. Acessa lá, que você vai ter mais detalhes com relação... mais detalhes para você estar explicando para os pais sobre a questão de amiguinhos imaginários. Você vai ter mais detalhes lá na matéria. Existe um limite para esse amigo imaginário. A criança, o mundo da criança é um mundo imaginário. Eles vivem num mundo de fantasias. Mas essa questão fantasiosa tem um prazo de se acabar. A criança até os 5 anos, ele brinca muito do faz de conta.
Ele vive muito a criança, até os 5 anos de idade, 6, tem umas que se estende até os 6, vive no mundo do faz de conta. Ele brinca muito do faz de conta. Faz de conta que a boneca fala, faz de conta que o carrinho tem olho e vê, faz de conta, ele vive no mundo do faz de conta. Mas isso passa. E esse amiguinho imaginário, enquanto for a boneca, ele brincando com o boneco lá do Batman que ele tem, do Homem-Aranha, que as crianças gostam muito de super-heróis, e não há mal nenhum, não há nada de agravante nisso. Mas a partir do momento que ele começa a se trancar, se ausentar, preferir estar sozinho do que com os outros coleguinhas e começar a conversar muito só, e essa faixa etária for se estendendo aos 7, 8, já é preocupante, tá? Porque esse amiguinho imaginário tem outro nome. Aí já se tem que tomar cuidado, já passa a ser algo espiritual, que tem que ser tratado, tá? Esse amiguinho imaginário começa a dar sugestões, sugerir coisas ruins e maléficas, que já tem que ser tratado com questões espirituais, a corrente de libertação, junto com os pais, enfim. Então, não confunda o faz de conta das crianças com o amiguinho imaginário. Volto a dizer, eles colocam muito a bonequinha para conversar com outra bonequinha, enfim, isso é super natural e saudável para a criança. Mas, se isso se estender, aí já tem que dar uma atenção especial, porque aí já se trata de uma questão espiritual, tá certo? Mas entra lá na matéria no Arco Universal, se você colocar são acumulativos, você vai encontrar. Tem a dona Margarete, tem uma matéria dela muito bacana falando sobre isso, e tem uma minha, tá? Priscila Oliveira, sou educadora. Para cuidar da vida espiritual das crianças, é conjunto pais, tem que dar, está meio confuso, eu acho que ela quis dizer, é um conjunto. Os pais têm que dar exemplo em casa e incentivar os filhos a orar, ouvir músicas evangélicas. Gente, é muito bacana. Por exemplo, agora à tarde, nós estamos no jejum, já falei que eu tenho um adolescente, meu marido passou a tarde toda, no momento lá do jogo, ouvindo músicas e ensinando a nossa filha, que está aos nossos cuidados, a selecionar músicas bacanas, de louvor, de adoração, e explicando para ela, eu estava vendo, eu achei muito bacana, essa daqui é para esse momento, essa daqui é para aquele momento, e foi ensinando ela a baixar essas canções no tablet dela para ela ter, para ouvir, canções muito bacanas, que falam de adoração a Deus, que eleva, e ela cantando junto com ele. Ah, então vamos ver essa aqui, ó. Você lembra quando foi? Essa aqui é para aqueles que são separados, problema. Faz isso com seu filho, de uma forma gostosa. Tava ali, ficaram durante horas fazendo isso. E depois ela estava ali selecionando as musiquinhas dela, colocando para ouvir. Isso é algo bacana. Para cantar a música com seus filhos, selecionar. Volto a dizer, pessoal, nada é imposto. Filho, olha que música bonita, bacana, né? Que fala do que você quer ensinar para o seu filho a respeito do pecado, para não ser aquela coisa agressiva. Coloca uma canção, medita aqui junto com o pai, ouve, entendeu? Vamos conversar sobre essa música, enfim, e cantar junto, e cantar em voz alta. Pô, filho, tu canta mal pra caramba, brinca, zoa um com o outro, mas aquilo ali vai entrando no coração da criança. Isso é muito gostoso. De Meia Barbosa, do Rio de Janeiro. Ela fala: olá, tia Ju, que Deus abençoe este novo trabalho, bate-papo com a tia Ju, vai ajudar muitas mães e nós educadores e conselheiros. Eu aqui agradeço vocês de estarem me ouvindo, tá? Tem mais uma, Mariane Barcelos. O que fazer, ou melhor, como agir quando o adolescente vai à igreja, mas mesmo assim quer participar de coisas do mundo? Olha, volto a dizer, não é impondo. Vai ensinando, vai estimulando, vai incentivando e vai mostrando para ele o que é legal, o que não é legal. Vai fazendo ele pensar, analisar. Ah, eu gosto, uma certa feita, eu conversei com um adolescente que ele gostava muito do carnaval. E é importante ressaltar para os pais que quando for ter uma conversa com seus filhos, deixa eles falarem.
Porque eles nem terminam de falar, você já fala, tá vendo? Você já está fazendo a vontade do diabo. Não, deixa eles falarem, tá? Deixa eles falarem. Então esse adolescente, ele gostava do carnaval. E eu perguntei a ele, por que você gosta do carnaval? Ah, que eu acho bonito, aquelas fantasias, o colorido. E é o colorido, tia, assim, eu acho bonito, assim, a forma, e eles são dedicados, né, eles se dedicam naquilo ali, e se empenham aquela competição para ver quem vai fazer melhor. Aí eu conversei, deixei ele conversar bastante e tal. Eu falei, você já parou para ouvir as letras da música? Você já viu que é muita gente quase despida? Já notei. E a palavra carnaval, o que é que soa para você? Aí ele parou, pensou, carnaval. Vamos separar as sílabas, brincar de professor e aluno aqui agora. Carnaval. O que te lembra essa primeira sílaba? Car. Aí emenda com outra coisa. Carne. Tia, carne. Então, carnaval é uma festa da carne. É bacana o empenho, é bom a gente tomar isso para si e começar a nos dedicar também e nos empenharmos nas coisas de Deus, fazer o melhor, quando tiver uma gincana, enfim. Mas é uma coisa carnal. Pesquisa mais a respeito da palavra carnaval, carne, volta. Então eu comecei a fazer ele pensar. E depois ele voltou e falou, tia, eu vi que realmente é realmente bonito, é bacana, mas para mim que quero ser de Deus não é legal. Ele mesmo tirou as conclusões dele. Então a gente precisa levá-los a pensar, a analisar o que traz de benefícios e malefícios. Regina, acho que o sobrenome dela é Uchoa. Muito boa noite, tia Ju. Esse bate-papo é muito, muito legal. Deus abençoe. Muito legal mesmo. Outra pergunta aqui. O que fazer se a criança não quer fazer o jejum de Jesus? Não pode obrigar, gente. E se meu filho quer fazer o jejum de Jesus? Deixa ele fazer. Incentiva ele a fazer, estimula ele a fazer, faz junto com ele. Ai, tia Ju, eu não ia fazer, não. Eu ia assistir a Copa mesmo, eu ia... Se você quer ensinar e cuidar da vida espiritual do seu filho, aproveita e faz com ele. Ele não quer fazer, não pode obrigar. Vai mostrando prazer em estar fazendo jejum, que de repente ele vai te seguir. Mas obrigar nunca, tá? São crianças. Eles vão querer ver. Mas já tem muitas crianças que eles mesmos decidiram. Eu vou fazer o jejum de Jesus. Eles entram no blog do Bispo Macedo, colocam até comentários. Crianças de 7, 8 anos. Legal. Mas às vezes a gente também ouve as crianças falar, tio, eu quero fazer o jejum, mas está difícil, que minha mãe não sai da novela. Aí depois você reclama que o seu filho não quer, não tem prazer nas coisas de Deus, mamãe. Aí a culpa são das educadoras da IBI que não estão ensinando direito. Não são, não é não. Então tem que analisar direitinho, tá? Então se ele não quer fazer, não vai fazer. Se ele quer fazer, estimule ele a fazer. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui com o nosso bate-papo de hoje, que eu acho que foi mais uma vez proveitoso. Obrigado pela atenção de vocês. E em um breve tempo estaremos aqui juntos novamente em mais um bate-papo com a Tia Ju. Não deixe de visitar o meu site www.tiaju10.com.br. Olha, nós só estamos no Facebook, estamos online, só para as questões espirituais, tá certo? Então, de repente, você fala, pô, Tia Ju não curtiu nada das minhas fotos que eu coloquei hoje. Se foi da Copa, se foi outra coisa, não vai ter curtição. Só das questões espirituais, tá certo? Nós estamos usando essa ferramenta só para as questões espirituais nesse período, porque nós estamos também, o jejum de Jesus está sendo uma bênção. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. E não posso esquecer do coraçãozinho.